Edminho Pinheiro garante que o atacante John Kennedy, destaque do Fluminense, foi oferecido e que inclusive o empresário implorou para o Goiás contratar o jogador após a disputa do Campeonato Paulista com a camisa da Ferroviária. Quero trazer os detalhes a respeito dessa declaração lá no canal do Sintonia Esmeraldina. Por que o John Kennedy continuou no Fluminense, né? Por que o Goiás também não contratou o atleta, segundo o Edminho, tendo alguns problemas particulares, o seu valor de transferência também para o futebol dos Estados Unidos e uma posição que sim, a gente pode imaginar e até mesmo esperar 2 ou 3 contratações nessa parte ofensiva por parte do Goiás na metade do ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final também um outro atacante fechado com o Goiás, né, para a sequência do ano, esse pré-contrato, que joga no futebol português as suas principais características de jogo. Vou deixar esse outro vídeo, você assiste lá depois no finalzinho, combinado? Nosso apoiador aqui no canal é o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo por apenas R$11 nesse final de semana, tendo outras várias alternativas também, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados e muito mais. Nosso apoiador aqui do canal. Você encontra o Brasil Lava Rápido em 5 localidades, né, espalhadas por Goiânia e também em Aparecida de Goiânia, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde, também no setor leste Vila Nova e no Jardim América. Vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link do Instagram para você observar os vários serviços, quanto também do site, diretamente com o WhatsApp. Você pode agendar o seu horário, tirar ali dúvidas sobre valores, serviços e muito mais. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também do Brasil Lava Rápido no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante John Kennedy, apenas 21 anos de idade, atualmente no Fluminense, um dos destaques, sem dúvida alguma, dessa atual temporada de 2023, inicialmente na Ferroviária, onde foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista, marcando 6 gols em 11 atuações pela Ferroviária. E agora no Fluminense, quando retornou de um empréstimo, 9 partidas, 3 bolas na rede e outras 2 assistências. Vencendo o titular, jogando ali os 90 minutos, no elenco alternativo, digamos assim, do Fernando Diniz do Fluminense. Na equipe principal também entra, obviamente, ali na segunda etapa, muito bom jogador, porém uma informação assim, digamos, bombástica do Edminho Pinheiro, que revelou isso na sua live, né, na sua entrevista lá ao pessoal do Sintonia Esmeraldina. Muito obrigado a eles, também caso você não tenha assistido essa live, recomendo que você acompanhe, né, o trabalho lá também da rapaziada. O Edminho disse o seguinte, abre aspas: "Você viu um jogador do Fluminense que estava emprestado, chamado John Kennedy. O empresário me ligou, pediu pelo amor de Deus para a gente trazer o jogador. Estava lá na Ferroviária. Explicou tudo para mim da vida do garoto. Infelizmente, nós não podemos trazer. Eu não posso falar por que não podemos trazer. Todo mundo tem uma situação na vida. Baita de um jogador, foi vendido para os Estados Unidos e não foi aprovado lá. Poderia estar aqui com a gente", fecha aspas, né? Essa declaração completa do Edminho Pinheiro tratando a respeito do jogador. Então ele foi taxativo, né, a respeito do atleta de 21 anos, ele foi sim oferecido com o aval, né, do seu empresário, enfim, para jogar a Série A com a camisa do Goiás, depois do Campeonato Paulista com a Ferroviária. Então não foi nesse momento, digamos, até mesmo do ano passado, no Fluminense em 2022, ou agora quando ele retornou, né, e vem sendo um dos destaques, sem dúvida alguma, dentro dessa atual equipe do Fernando Diniz, foi sim logo após o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Ele que inclusive completa 21 anos, né, completou 21 anos nesta última quinta-feira, muito jovem ainda, e está no elenco profissional do Fluminense desde a temporada de 2020. Fui aqui buscar algumas questões a respeito do jogador. De fato, a parte extracampo do atleta foi um ponto negativo, segundo o próprio Edminho Pinheiro, para a não contratação do atacante muito promissor. Por exemplo, em setembro mais ou menos ali do ano passado, ele foi afastado no Fluminense por conta de alguns atrasos durante os treinamentos, algumas questões extracampo também, que geralmente, né, em 90% dos casos, os clubes não expõem isso para a imprensa, para os torcedores, para não manchar muito o atleta. Teve outros casos também de uma apreensão de um veículo que ele emprestou para um amigo e foi preso também fazendo coisa, foi apreendido, né, o veículo fazendo coisa errada. Enfim, você pode pesquisar a respeito desse assunto. Não vou falar muito aqui no YouTube para não causar algum tipo de problema. Então, um jogador que, quando não estava ele envolvido, né, acabava fazendo uma bobeira, emprestando alguma coisa para um outro companheiro, um amigo, algo nesse sentido, e se complicando, né, a sua situação lá no Fluminense. Dentro de campo, é um jogador que não tem nada a ser contestado. É muito bom jogador, um centroavante muito versátil, que pode fazer tranquilamente aquela função de um pivô, parece até um jogador de futsal, né, pela sua excelente habilidade, e ainda assim sai da grande área. Pode fazer uma função ali pelo lado esquerdo, indo para cima da marcação, finalizações de longa distância. Realmente gosto demais do futebol do John Kennedy.
Kennedy e assistirem também alguns dos seus gols na Ferroviária, no próprio Fluminense nessa atual volta. É um baita atleta. Só não entendi, digamos assim, do Edmilson falar que o empresário implorou para sua contratação. Pode até ser que isso tenha acontecido durante o Campeonato Paulista, mas no final, quando o John Kennedy foi um dos artilheiros da competição, segundo o Globo Esporte, ele teve uma proposta do Chicago Fire dos Estados Unidos de 15 milhões de reais. Então eu não acredito, no caso do Fluminense, recebendo uma proposta de 3 milhões de dólares e o empresário oferecendo ele para o Goiás por um empréstimo, né? Obviamente o Goiás faria um empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Não acredito nessa situação. Possivelmente foi um empréstimo oferecido ou algo nesse sentido durante o Campeonato Paulista ou algo semelhante, né, nessa história, não após o torneio, já que ele foi uma das sensações no primeiro trimestre aqui no futebol brasileiro e optando também pela recusa. Segundo o Globo Esporte, o Fluminense queria uma grana maior para liberar o seu jogador, na ocasião com apenas 20 anos, né? Os 15 milhões do Chicago Fire não foram suficientes naquele momento. Tem contrato no Fluminense longo até dezembro de 2025, o Fluminense tem 60% dos seus direitos econômicos e uma multa rescisória de 280 milhões de reais, sem dúvida alguma, dos jogadores muito valorizados dentro do atual elenco do Flu. Como estreou no profissional ainda em 2020, né? Foram 7 partidas naquele momento, com 2 gols marcados. O Fluminense tem essa característica de revelar muitos bons jogadores e eles surgem muito novos, né? Com 17, 18, 19 anos de idade. Os caras já têm uma maturidade muito grande dentro do elenco de cima. Mesmo com vários problemas extracampo, nessa atual temporada conseguiu colocar a cabeça no lugar. Vem muito bem, né? Tanto na Ferroviária quanto também agora no Fluminense. Essa declaração muito interessante do Edmilson Pinheiro, garantindo que ele foi oferecido, né? Segundo o Edmilson, ele falou que, como que é, vou até pegar aqui direitinho para não falar bobeira, que o empresário ligou e pediu, pelo amor de Deus, né, para a gente trazer o jogador. Enfim, uma curiosidade, sem dúvida nenhuma, hoje dentro desse elenco do Goiás faria muita diferença do John Kennedy. Sobre reforços no Goiás, a gente pode sim esperar pelo menos 3 ou 4 contratações para metade da temporada. Obviamente não diria que um nível, né, do John Kennedy, até mesmo por conta da idade, talvez uma opção de mercado ou algo nesse sentido possa aparecer na metade do ano. Vale lembrar que a janela de transferências reabre aqui no Brasil, né, no dia 3 de julho até o dia 2 de agosto nessa atual temporada, visando, né, ao segundo turno principalmente do Campeonato Brasileiro e a fase eliminatória, tomara, né, da Copa Sul-Americana aqui nessa atual temporada. Então, a respeito do John Kennedy, que é um centroavante, também pode fazer essa função pelas beiradas, o Goiás já tem pelo menos um acerto com um jogador ofensivo para a sequência do ano, que é o Anderson Oliveira. Eu até gravei um vídeo sobre ele, vou deixar também na tela final a respeito desse jogador. Outras posições, talvez mais um centroavante, eu vejo com bons olhos também, por exemplo, o Guilherme Bissoli, que vem completamente escanteado, né, lá no Atlético Paranaense. Como o Goiás negociou o Nicolas, nesse momento acho que um centroavante pode fazer uma diferença, ou vai depender muito, né, se o Gabriel Novaes vai retornar com aquele mesmo bom ritmo, se o Felipe Costa não pode ser uma alternativa para os jogos grandes, né, também na Série A do Campeonato Brasileiro, mas se seguir nesse mesmo ritmo, possivelmente também tendo apenas o Matheus Peixoto dessa função centralizada, a gente pode imaginar tanto jogadores de velocidade, um ponta direita, um ponta esquerda e também um outro centroavante. De meio campistas, acho que o Goiás está bem servido, vai depender muito da condição física, acho que os principais esforços, né, serão para a contratação tanto de zagueiros. O Goiás conta com apenas 4 jogadores no seu elenco, sendo apenas 3 deles mais experientes, né, com mais disputas, por exemplo, da Série A do Brasileirão, que é o Sidmar, o Bruno Melo e também o excelente Lucas Alto. Então eu acredito que pelo menos um zagueiro, de preferência um cara mais experiente, com uma certa rodagem na Série A do Brasileirão, um outro ponta direita, além do Anderson Oliveira, né? Acredito que com ele, pelo menos mais um jogador de velocidade pelas beiradas, e talvez um outro jogador centralizado, que possa fazer essa função aí de um pivô, ou até mesmo de maior velocidade, como por exemplo o Guilherme Bissoli, né? Uma opção um pouquinho mais cara, mas que está escanteada no mercado, pode ser sim soluções. Talvez um lateral direito, um outro meio campista, como disse, vai depender muito dessa oportunidade de mercado, e como que o Goiás vai chegar até lá, né, no dia 3 de julho, para a sequência da temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito dessa declaração. Obviamente, nesse momento, né, nenhuma possibilidade do John Kennedy ser contratado pelo Goiás e até mesmo essa vista grossa da diretoria esmeraldina, que sempre ao contratar jogadores, é muito raro a gente ver, por exemplo, um jogador farrento, né, aqui na expressão mais popular, chegando no Goiás ou algo nesse sentido, dando trabalho extracampo. O Goiás tem um policiamento muito grande a respeito dessa questão. É óbvio, em algum momento você pode perder um grande jogador, como é no caso do John Kennedy, mas se o jogador começa a dar muito trabalho, a torcida começa a pegar no pé, enfim, não é um ambiente muito legal também em uma temporada tão longa. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também a respeito dessa declaração do Edmilson Pinheiro.
Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final também o vídeo que eu gravei sobre esse ponta esquerda, ponta direita também, o Anderson Oliveira, lá do Portimonense de Portugal, a análise do jogo também contra o Paysandu na final da Copa Verde, o nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição e o link do apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!